Olá, amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que todos já sofreram, inclusive você que está assistindo esse vídeo, eu aqui, todo mundo já passou por isso. Se você clicou nesse vídeo, você já sabe sobre o que a gente vai falar, sobre a dificuldade de obedecer a Deus e por que que obedecer a Deus é tão difícil. Então a gente vai se aprofundar nisso ao longo desse vídeo. Obedecer é tão difícil que se a gente parar para pensar, é muito mais fácil nós distorcermos a mensagem do evangelho para ela caber dentro do que a gente considera ali aceitável, do que a gente espera, do que realmente negar a nós mesmos e obedecer e carregar a nossa cruz. Tanto que, desde o primeiro século, as cartas de Paulo alertam muito sobre os falsos mestres. Na sua carta a Timóteo, ele escreve sobre falsos profetas que vão distorcer a sã doutrina, e ele fala que no final dos tempos haveriam pessoas que escolheriam para si mestres que falam o que elas gostam de ouvir, e não existe nada tão atual quanto isso. Porque obedecer a Deus pode ser muito difícil, mas também pode ser muito fácil. E eu quero conversar isso com você, e o objetivo desse vídeo é que a gente consiga facilitar a nossa obediência a Deus. Que a obediência a Deus, ela se torne não um peso absurdo, mas cara, tem um detalhe que eu vou expor para vocês aqui ao longo desse vídeo, que vai mudar totalmente a forma como você enxerga a obediência e vai tornar ela uma prática que você não vai conseguir deixar de fazer. E aí sim nós teremos a certeza que nós não estamos procurando um evangelho enfeitado, mas apenas o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho do Cristo crucificado. Então vamos lá, porque obedecer a Deus é tão complicado. Vamos nos aprofundar nisso. Mas antes disso tudo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus, onde toda segunda-feira nós estamos aqui às 8 horas da noite, tentando te ajudar e te fazer queimar constantemente por quem Jesus é. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, deixa um like e, por favor, manda para alguém para que esse projeto possa crescer, para que esse movimento possa crescer, para que mais pessoas queimem junto conosco por quem Jesus é, o ponto central do evangelho, que todos nós juntos olhemos e exaltemos o nome de Jesus. Então, se tu também está cansado de um evangelho raso, de uma igreja rasa, vamos expandir esse movimento para que mais pessoas possam se aprofundar no conhecimento de quem Deus é. Então vamos lá, para responder essa pergunta, nós vamos usar a Bíblia. Sim, graças a Deus por isso. E nós precisamos entender o que se passava na cabeça de João quando ele escreveu 1 João, capítulo 5, versículo 3. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Está escrito assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amigos, isso é incrível porque a gente precisa entender quem é que escreveu isso. Quem escreveu isso, aqui essa carta, João escreveu provavelmente com um pouco mais de idade, né? E quem escreveu essa carta era um homem que foi marcado pelo tempo, marcado por perseguições, por guerras, por batalhas. É um homem que foi marcado por muitas dores, porque ele viu seus melhores amigos morrendo. Ele viu as pessoas que ele amava sendo torturadas e mortas. Seu próprio irmão de sangue foi torturado e morto por causa do evangelho. Alguns foram crucificados, um de cabeça para baixo, alguns foram mortos ao fio da espada, outros foram decapitados. E ele mesmo se encontrava preso em uma ilha sem nada, porque ele foi lançado lá por causa do evangelho, porque ele seguia os mandamentos de Jesus e pregava o evangelho de Cristo crucificado. Olha as marcas que esse evangelho gerou nele. Mas o que esse mesmo homem escreve é: o amor de Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. Ei, os seus mandamentos não são pesados. Olha a doideira que esse cara escreve. Como assim? Como é que não é pesado? Olha o tanto de dor que você viu e que você mesmo experimentou, João. Como é possível que isso não seja pesado? E aí, aqui, para continuar nessa linha de pensamento, a gente precisa usar o pensamento que se passava na cabeça de um outro cara, que escreveu em Romanos 8:18, que as dores do tempo presente não são comparáveis com a glória que em nós há de ser revelada. Quem escreveu isso foi Paulo, e o que a gente precisa aqui é gerar um contexto. Aqui o contexto era o quê? As dores que ele estava se referindo era: pô, sabe a tiazinha que fazia o pão aqui pra igreja? Ela foi assassinada semana passada por causa do nome de Jesus. Pô, sabe o Joãozinho de 15 anos, menino apaixonado por Jesus, que estava vindo aqui nos cultos, foi comido por leões por causa do nome de Jesus. O próprio Paulo sofreu um naufrágio, foi picado por cobra, foi açoitado, quase morto. E mesmo assim, ele escreve todas essas dores. Você vê que não são dores pequenas, são dores marcantes que podem traumatizar uma pessoa. Ele fala: todas essas dores não são comparadas com a glória de ser revelado. O que ele está dizendo é: não, a glória que há de ser revelada não é só superior,
ela não entra na mesma conversa que as dores. Em nenhum momento existe a discussão: será que vale a pena obedecer a Deus? Não existe essa conversa, não tem esse debate, não está na mesma prateleira. Você vê, eu vou até pegar para ler em 2 Coríntios 4, 16 a 18, onde Paulo escreve: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amigos, aqui tá a chave, tá a resposta. Quem for mais rápido aqui no raciocínio já vai entender aonde eu tô querendo chegar, né? Porque o que Paulo fala aqui é a chave para nós obedecermos a Deus, independente de qualquer coisa. Porque ele fala: nossos sofrimentos leves e momentâneos. Eu acabei de dizer o tipo de sofrimento que esse cara estava sofrendo. E ele chama de leve e momentâneo. Ah, mas o que ele fala depois, ó, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E essa é a chave principal. Quando Jesus fala que o evangelho que o fardo do evangelho é leve, que o jugo é suave, ele não está dizendo que o evangelho não tem peso. O evangelho tem um peso porque o evangelho é poder de Deus. Mas por que que é leve e suave? Porque a recompensa é infinitamente superior. Sabe aquela balança romana, onde o peso era medido comparando com outro peso? Era esse tipo de balança que Paulo usava, e era esse tipo de balança que ele se faz referência, porque ele fala que essas dores e sofrimentos estão produzindo para nós uma glória que pesa mais. Então o ponto não é que, então obedecer a Deus vai deixar de ser difícil. Não, cara, mas vai se tornar natural, porque a recompensa vale muito. Tanto que depois ele fala assim: nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê e parece até contraditório, mas só vai entender isso quem tem o Espírito Santo. Como nós poderíamos fixar os olhos em algo que nós não vemos? Ou melhor, como nós poderíamos fixar os olhos em uma pessoa que não vemos? Mas a palavra também promete: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Existe uma recompensa especial àqueles que acreditaram antes mesmo de terem uma revelação ainda superior. E tudo isso gera para nós um lugar onde nós obedecemos a Deus, porque nós temos total consciência de que conhecer a Deus através desses sofrimentos vai valer inteiramente a pena. Então, tendo todo esse contexto desses versículos, desses homens, isso vocês vão ver esse padrão em todos os apóstolos, tá? Esses homens que consideram os mandamentos de Deus tranquilos de serem seguidos. Tem um fator que une todos eles, desde Pedro, desde Paulo, desde Tiago, desde João. Todos eles são unidos por um elo. Inclusive, é essa palavra que Paulo usa quando ele vai se referir a amor. A resposta curta para a pergunta por que é tão difícil obedecer a Deus ela é muito simples. Ela é porque nos falta amor. O motivo de ainda ser tão difícil obedecer a Deus é porque nós não o amamos o suficiente. E, amigos, amar a Deus produz fé. Produz fé. Porque quando você ama demais uma pessoa, não importa o que ela diga, você vai querer acreditar nela. Você vai torcer para aquilo ser verdade. Isso vai gerar fé devido ao tanto que você ama. E a fé vai deixar a obediência possível, mesmo quando é tão difícil obedecer. E aí eu preciso retornar ao que João escreveu em 1 João 5,3, que eu comecei lendo. Aquele que ama a Deus obedece seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque é o que Jesus fala. Jesus fala: se alguém me ama, obedece aos meus mandamentos. Se alguém me ama. Então, o primeiro ponto para gerar obediência é amá-lo. Amá-lo. Não tem jeito, aqui eu tô falando de paixão mesmo, sabe? Apaixonado. Ter vontade de conhecê-lo mais, ter vontade de estar junto com ele. É isso que vai gerar obediência. Então eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou te convidando a lutar essa luta com uma arma diferente. Ao invés de focar em fazer as coisas apenas, em servir apenas pela sua força própria, acorda todos os dias e luta com todas as suas forças para se manter amando mais a Jesus, queimando mais por Jesus. Ao invés de ficar lutando tanto para parar de pecar, começa a lutar para amar mais a Deus. Ó, tem um exemplo muito bom que vai deixar muito claro para você isso aqui que eu tô falando. Em Gênesis 29, conta a história de quando Jacó teve que trabalhar 7 anos
para poder se casar com Raquel, ok? Mas olha o que está escrito no versículo 20 do capítulo 29. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Pô, isso aqui consuma o que eu tô tentando falar em todos esses 10 minutos aqui, que pareceram poucos dias devido ao tanto que amava. Aqueles apóstolos converterem milhares de pessoas, plantarem milhares de igrejas, serem mortos por causa do evangelho, serem torturados por causa do evangelho, pareceu pouca coisa para eles por causa do tanto que eles amavam. Estevão ser morto apedrejado e capaz de perdoar seus agressores, aquilo ali foi leve para ele, aquele absurdo foi leve para ele, por causa do tanto que ele amava aquele homem que ele tinha os olhos fixos, aquela visão dos céus abertos onde Cristo estava em pé à direita do trono de Deus. Depois que ele se apaixonou por aquela visão, depois que ele se apaixonou pela pessoa de Cristo, ele só consegue transbordar em amor, e isso não é um peso, apesar dele estar morrendo por causa disso. Agora, se você está se perguntando como eu posso mais amar a Deus na prática, esse vídeo aqui eu falo sobre 3 pontos que me ajudam todos os dias a como amar mais a Deus. Agora, se você não sabe nem identificar a voz de Deus para poder obedecer ele, o Renan fala nesse vídeo aqui sobre como nós identificamos a voz de Deus. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Até semana que vem.